Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa comunidade em oração desta quinta-feira, dia 8 de maio. É uma alegria poder partilhar com vocês este nosso momento de reflexão, de oração, no início da nossa manhã. Bem-vindo a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. E no dia de hoje, queremos render graças a Deus pela vida da Ilza Batista, do Roberto Toso e também da Sandra Molinari. A vocês o meu desejo de muita saúde, muitas bênçãos, e a cada um de vocês que no dia de hoje traz a sua vida aqui neste momento para que nós possamos rezar. Que o bondoso Deus conceda a cada um força, paciência e perseverança. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias, para enfrentar as adversidades da melhor maneira, é bom evitar pensamentos negativos que acarretam sentimentos de tristeza, pessimismo e derrota. Lembre-se de que o melhor caminho a seguir é esperar confiante o fruto da boa semente, plantada hoje para ser colhida amanhã. Cultive um modo de ser alegre e otimista, seja capaz de visualizar o lado bom de todas as coisas. O Senhor firma os passos do homem, sustenta aquilo cujo caminho lhe agrada. Se ele cair, não ficará prostrado, pois o Senhor segura sua mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. E hoje, meus irmãos, para a nossa reflexão, nós temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, a todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos assim ter bem firme e bem objetivo diante dos nossos olhos, é que nós não podemos conhecer a Jesus de ouvir falar. Na verdade, aqueles que anunciaram ao Messias conheciam de ouvir,
mas nos últimos tempos nós conhecemos a Jesus por uma experiência pessoal. Ou seja, hoje nós somos instruídos pelo próprio Jesus, que nos faz olhar para Ele e olhando para Ele, é claro, nós vemos o Pai. Sendo assim, nós temos que ter claro que o nosso Deus ele tem um rosto, Ele tem uma postura, Ele torna para nós a possibilidade de vê-lo. Vê-lo por quê? Porque a comunhão com o pão descido do céu, sem dúvida alguma, fala da missão de trazer à vida do homem a relação com Deus. Deus armou sua tenda entre nós. Deus assumiu a nossa condição humana para que nós pudéssemos chegar até Ele. Então, olhando para esta reflexão que a gente já vem ouvindo nesses últimos dias, nós temos que ter assim no nosso coração que diante do pão descido do céu, nós precisamos ter novas relações. E é inevitável não olhar para o pão descido do céu e não olhar, por exemplo, ou dar um passo para aquilo que é para aquele que na Eucaristia se dá como alimento a cada um de nós. A Eucaristia deve suscitar no nosso coração novas relações. A Eucaristia deve fazer no nosso coração se inclinar diante dela para que nós possamos ter novas relações. A comunhão não se trata simples e puramente com Jesus, mas a comunhão se trata, sobretudo, a partir de Jesus com os irmãos. Este é o mistério da Eucaristia. O que faz com que o Senhor dê sua vida por cada um de nós é justamente isso, a capacidade de olhar para ao redor, a capacidade de ver aquilo que está ao seu redor. Quando nós olhamos simples e puramente para a Eucaristia e não vemos aquilo que ela provoca, aquilo que ela impulsiona, aquilo que ela emana, o compromisso e a responsabilidade que nós assumimos diante dela, é impossível transformarmos a realidade a qual nós estamos inseridos. Então vejam bem, esse sinal autêntico da presença de Jesus entre nós, porque é um sinal autêntico, é o Jesus mesmo que se dá como alimento, que se dá como esta vida nova a qual nós somos chamados todos os dias. Só que Ele nos chama para que nós possamos ser também na vida dos outros. Como nós bem sabemos, na Eucaristia, nós somos transformados naquilo que nós comemos. Ou seja, nós também deveríamos ser lá fora este pão de comunhão, que atrai pessoas, que levam pessoas a Deus, mas ao mesmo tempo também pessoas tolerantes, pessoas que de fato compreendem o desígnio de Deus em suas vidas. Que tal no dia de hoje então, nesse dia inclusive quinta-feira, que é o dia da Eucaristia, fixarmos o nosso olhar diante de Jesus Eucarístico, para que nele nós encontremos a força que nós precisamos para sermos fiéis ao chamado do Senhor, para sermos cada vez mais doados ao chamado do Senhor. E é claro, manifestar aquilo que antes nós entramos numa comunhão profunda. Então observem, da Eucaristia nós precisamos de uma experiência pessoal. E a partir dessa experiência pessoal, nós vamos para a vida, para que outros também formem esta comunhão. Que bonito saber que a graça de Deus nos concede isso todas as vezes que nós nos aproximamos da vida da comunidade. Que não deve ser nunca um grupo de pessoas escolhidas, mas um grupo de pessoas dispostas a levar outras ao caminho do Pai. E isso em Jesus nós aprendemos, porque Jesus nos revela tudo o que nós precisamos de fato tomar posse e aprender. Que assim então possa ser e que o nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, se abra sempre mais a esta certeza. E no dia de hoje, às 19 horas, me reúno com o Conselho Comunitário da Comunidade São José Operário, para nós tomarmos, é claro, alguns direcionamentos, pensarmos também, é claro, sobre a vivência e a evangelização desta comunidade. Então, assim, a gente agradece a sua companhia, o nosso muito obrigado, e com a graça de Deus amanhã estaremos aqui novamente para mais uma Comunidade em Oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, meus irmãos e minhas irmãs. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição.
Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.